Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, Pai. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal da igreja local, Brasil para Cristo de Arthur Alvim. Eu sou Marcos Paz. Meus irmãos, eu quero abordar com você sobre o Instituto Bíblico Brasil para Cristo, nosso seminário local de estudos bíblicos e teológicos. O seminário ele visa a formação dos obreiros da casa do Senhor, para que todos possam servir a Deus, servir o próximo, servir a igreja, servir os irmãos da igreja com os dons que os irmãos receberam. E nesse aperfeiçoamento, nessa capacitação, na formação dos obreiros, eu, juntamente com o pastor Ronaldo, pastor Laurindo, irmã Isa, professores, estaremos tendo o privilégio de auxiliá-los nessa capacitação e nessa formação, tá certo? Hoje eu quero passar para vocês uma informação e também uma videoaula bem objetiva. Meus irmãos, as inscrições estão abertas a partir de 7 de fevereiro de 2022, iniciaremos nossas aulas, a nova turma, e ao mesmo tempo as nossas aulas, elas são de segundas e quartas-feiras, a partir das 19h30. Se você desejar assistir uma aula presencial conosco, embora eu estou gravando essa aula para você assistir, mas se você quiser assistir uma aula presencial, de segunda às quartas-feiras, conforme eu disse, nesse horário às 19h30, será uma honra poder recebê-lo, a gente tomar um café e você, juntamente com os demais alunos aí, assistir e fazer suas perguntas, conferir, né, como nós damos aulas. Será um prazer aí poder ter você aí conosco aí, tá certo? Hoje eu quero ministrar uma aula para você do Novo Testamento, numa das ramificações que eu expliquei num dos vídeos anteriores, que é a teologia bíblica, que se fundamenta no estudo acerca dos 66 livros, onde a gente estuda o autor, tema, propósito, evidências internas, externas, as contribuições, os contextos socioculturais que envolvem política, ambiente religioso, ambiente social, os partidarismos que existiam naquela época, o esboço do livro, os principais temas, enfim. Nós estudamos a teologia bíblica, nós fundamentamos todo esse conhecimento de uma maneira distinta. A primeira maneira é uma introdução ou um panorama bíblico, aonde a gente estuda questões elementares do Novo Testamento. E o segundo ponto, a segunda maneira, a gente aprofunda, que é a teologia do Novo Testamento, aonde a gente destaca aí os temas relevantes que cada livro do Novo Testamento aborda. Hoje, nessa aula, com esse tema linha do tempo do Novo Testamento, é uma aula que envolve a introdução. A linha do tempo do Novo Testamento, ela é sensacional. Então, de uma maneira panorâmica, abrangente, não vou entrar em cada livro, apenas vou explicar para vocês todo o Novo Testamento dentro de uma linha do tempo. Alguns irmãos podem até ter ideia, linkando, né, os principais eventos, outros têm uma ideia já mais ampla, porque estão estudando o Novo Testamento há mais tempo, igual a eu e tantos outros, né? Sempre nos nossos estudos particulares a gente procura aprofundar nosso conhecimento, porque o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, sempre nos orienta a crescer, né, na palavra do Senhor. Enfim, então vamos para a aula, a gente vai identificar alguns pontos aqui bem interessantes. O Novo Testamento, todo o cenário dele, se dá
diante de um contexto sociocultural e político do Império Romano, onde os imperadores romanos estão governando aquele período histórico onde tem muitas províncias, cidades, seja na parte europeia ou na Ásia Menor, chamada Anatólia ou Turquia dos dias atuais, como também o envolvente Oriente ali, Oriente Médio dos dias atuais. Enfim, o Império Romano é um império político que tem muitos desdobramentos. Avançando um pouquinho aqui com vocês aqui na linha do tempo, nós vamos ver, diante desse cenário político, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar claro para vocês que o propósito de nosso Deus e Pai é tão extraordinário que o propósito de Deus Pai acontece nesse cenário político complicado do Império Romano. E Deus, ele tem no seu coração o propósito de revelar a redenção à humanidade. Quando nós falamos de redenção à humanidade, nós estamos falando do Messias, o Cristo. Messias, o Cristo, é o ungido de Deus, aquele que está salvando a humanidade através da sua vida, da sua encarnação. Jesus Cristo, ele é proferido desde o Antigo Testamento. Em uma outra oportunidade, nós vamos ver a linha do tempo do Antigo Testamento. Então, Jesus, ele nasce por volta do ano 6 ou 5, um período histórico ali, sociocultural, um período bastante conturbado. Quem está no poder são os imperadores romanos. Os imperadores romanos são terríveis, mas olhando para o contexto bíblico, lá em Lucas, capítulo de número 2, você tem um decreto de César Augusto, um imperador romano daquela época, que convoca toda a população do império para um recenseamento. E ali, irmãos, por volta do ano 8, se dá início a esse recenseamento, e por volta do ano 6 ou 5, Jesus vem a nascer. José mais Maria, eles sobem da Galiléia dos gentios, da cidade chamada Nazaré, e eles vão para uma cidade chamada Belém, a cidade de Davi, do rei Davi. E essa cidade, ela tem aí uma história muito significativa no Antigo Testamento. Jesus, ele nasce por volta aí do ano 5 ou ano 6, e meus irmãos, minhas irmãs, isso está registrado em Lucas capítulo 2, do versículo de número 1 até o versículo de número 20. E você também tem um outro registro no livro de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo de número 25, aonde o Senhor Jesus Cristo, ele é apresentado aí como o Emanuel, o Deus conosco, uma profecia proferida lá em Isaías capítulo 7, versículo de número 14, meus irmãos. E é interessante que Jesus, ele nasce, esse fato histórico registrado pelo Lucas. Lucas é um médico, Lucas não é judeu, e Lucas escreve o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele relata que esse nascimento de Jesus Cristo se deu em torno do imperador César Augusto, como também do governador sírio da época, chamado Quirino. No versículo 2 de Lucas, capítulo 2,
a gente tem o primeiro recenseamento foi quando Quirino era governador da Síria. Então você tem aí um fator histórico do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo por volta dessa data, mas a gente tem também um registro no livro de Mateus. Mateus é um judeu e Mateus ele escreve um fato importante da fuga de José, Maria e Jesus ali da cidade de Belém para o Egito, porque Herodes, que era o rei daquela época, ele desejou matar Jesus. Você tem esse registro em Mateus capítulo 2, versículo de número 13 até o versículo de número 15. E é proferido nas Escrituras Sagradas que um anjo do Senhor, em sonho, foi até José, esposo de Maria, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então José, avisado em sonho, ele recebe essa mensagem por esse anjo, esse aviso importante, e ele obedece e ele foge para o Egito juntamente com Maria e o pequeno Jesus, depois de Jesus ter sido circuncidado, ter feito todo o cumprimento da palavra que está registrado lá em Lucas capítulo 2, versículo de número 21 em diante. Você tem aí uma cronologia de eventos entre Mateus e Lucas. É importante eu frisar isso. Depois, Jesus volta a Israel a partir do momento em que Herodes ele morre. Você tem esse registro em Mateus capítulo 2, versículos de número 19 a 23. Herodes morreu e aí o anjo do Senhor, um mensageiro do Senhor Deus e Pai, ele aparece para José mais uma vez em sonho lá no Egito e diz para ele, versículo de número 20: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. E aí José, Maria e Jesus voltam para Israel, porém Arquelau, que era filho de Herodes Arquelau era um rei também muito ruim, maligno, foi disposto rapidamente do poder, e José, em vez de ir para a cidade de Belém, a cidade de Davi, ele vai para as regiões da Galiléia dos gentios novamente. Então, ele desce e vai para Nazaré. Esse registro está em Mateus capítulo 2, do versículo 19 a 23. E você tem em Lucas, a partir do capítulo 2, versículo 41 a 52, todo o desenvolvimento da infância de nosso Senhor Jesus Cristo. E numa das festas em que os judeus subiam até Jerusalém para comemorarem as suas festas, as suas tradições, festas essas que estão relatadas na lei do Senhor que foi dada a Moisés, eles iam até Jerusalém para oferecerem seus holocaustos, seus sacrifícios no templo do Senhor que estava lá em Jerusalém, e Jesus, ele está assentado no templo, no meio dos doutores, no meio ali de pessoas estudiosas da palavra de Deus, ouvindo aqueles doutores, como também fazendo perguntas, interrogando aqueles doutores, aqueles estudiosos da palavra de Deus, do Antigo Testamento. E os doutores daquela época, conforme o versículo 47 de Lucas, capítulo 2, eles ficam admirados com a inteligência e, ao mesmo tempo, das respostas
de Jesus Cristo. Jesus Cristo, já aí na sua infância, talvez por volta aí dos seus 12 anos, tinha irmãos e irmãs aí a alegria de poder ouvir os doutores, interrogar os doutores, mas ao mesmo tempo um menino que era dedicado à palavra de Deus. Olha que coisa linda e maravilhosa. Um jovem, 12 anos, um garoto dedicado à palavra do Senhor. E o texto do versículo 47 fala que todos aqueles que estavam ouvindo Jesus interrogando, fazendo perguntas àqueles doutores e também dando respostas àqueles doutores, eles ficaram admirados com a inteligência de Cristo. Glória a Deus por isso. E o versículo de número 52 diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Avançando um pouquinho com vocês, já na fase adulta de Jesus Cristo, entre a infância de Jesus, a sua adolescência, a sua juventude, a gente não tem relatos bíblicos. Nós temos aí um silêncio das Escrituras Sagradas em torno desse desenvolvimento de Cristo. O que nós temos nas Escrituras Sagradas a partir de Lucas, capítulo 3, versículo de número 23, é quando Cristo já dá início ao seu ministério. O texto sagrado diz: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Então, o período público de Cristo ali em Israel, ele se dá por volta mais ou menos do ano 27 até o ano 30, e nesse período, entre o ano 27 ao ano 30, você tem 3 anos intensos de ministrações de Jesus Cristo, de ensinos, pregações, Jesus manifestando obras sobrenaturais, o Espírito Santo sobre a vida dele. Após o batismo, Jesus com poder, glória, honra, manifesta ali ao povo de Israel a vontade de Deus, ele prega sobre o reino de Deus. Então você tem um período do ministério público de Cristo acentuado esse período. E nesse período, já bem ao final do ministério público de Cristo, por volta do ano 30, você tem a crucificação de Cristo, a ressurreição de Cristo ao terceiro dia, depois da sua morte. Você tem a ascensão de Cristo, Cristo subindo às alturas, conforme registros no livro de Atos, capítulo 1. Eu quero ler com você esse registro importante da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 10. Jesus estava com os discípulos, orientando eles a receberem o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus viria a eles seriam revestidos desse poder para que pudessem pregar, dar continuidade ao legado de Cristo na terra, na proclamação do Evangelho, no ensino, no discipulado, no evangelismo, em manifestações sobrenaturais. Então eles seriam revestidos desse poder, conforme Atos capítulo 1, versículo 8, seriam testemunhas de Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, e isso aconteceu. E o versículo 10 diz: e estando, versículo 9, propriamente dito, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, ou seja, Jesus ascendeu aos céus para ser glorificado nos céus. Glória a Deus. A partir do momento que Jesus ascendeu aos céus, ele foi glorificado, veio o Espírito Santo de Deus, conforme o livro de Atos, capítulo 2,
versículos de número 1 a 4, com a vinda do Espírito Santo, tudo isso se deu no ano 30. No ano 30, Jesus foi crucificado, Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia após a sua morte e ascendeu aos céus, foi glorificado. O Espírito Santo de Deus veio, tomou esses discípulos, todos esses eventos aconteceram no ano 30, diante de uma festa que os judeus comemoravam, que era a festa de Pentecostes. Ao cumprir-se ao dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Foram batizados com o Espírito Santo, tomados por esse revestimento, por esse poder, e foram, irmãos, pregadores da palavra do Senhor. É um período do ano 30 em diante, até os dias atuais, em que o Espírito Santo de Deus tem capacitado obreiros e a sua igreja para proclamar o Evangelho, proclamar as boas notícias. Esses homens são tomados pelo Espírito Santo, eles começam a pregar o Evangelho, a ensinar o Evangelho, meus irmãos, e 3.000 almas são, irmãos, batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e passam a ser ensinadas pelos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. Eu quero ler o 38 só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Na pregação do apóstolo Pedro, no capítulo 2, ele vai dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, após todos aqueles que estavam lá em Jerusalém, ouvindo as grandezas de Deus, a partir do versículo 5 de Atos capítulo 2, até o versículo de número 37, está havendo uma manifestação sobrenatural. Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar, falar de Cristo, falar das profecias que estão acontecendo e que está sendo testificada. Pedro está cheio do Espírito Santo e ele diz àquelas vidas que estavam ali no dia de Pentecoste, para que elas possam se arrepender dos seus pecados e serem batizadas e receberem o dom do Espírito Santo de Deus. O que acontece? Essas almas, essas 3.000 pessoas, conforme o texto bíblico diz, no versículo de número 41, elas são batizadas, elas aceitam a palavra de Deus e elas são inseridas no reino de Deus. Versículo 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas, meus irmãos, entenderam a mensagem de salvação através da proclamação. Quem convenceu essas almas foi o poder do Espírito Santo, que tomou Pedro ali, e aquelas almas se arrependeram dos seus pecados, entregaram suas vidas a Cristo, foram batizadas e a partir daí foram discipuladas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, ou seja, passaram a entender o reino de Deus, foram discipuladas conforme Jesus os ensinou lá em Mateus capítulo 28, para ensinarem todas as coisas que Cristo os ensinou, e aí eles entenderem a questão da coinonia, da comunhão, da ceia, e participar ativamente das orações, dos grupos de orações que foram formados. Então, daquele período do ano 30 até os dias atuais, a igreja ela foi revestida pelo poder do Espírito
Santo e hoje ela proclama o Evangelho, ela abençoa pessoas e através da pregação do Evangelho, pessoas como eu, como você e tantos outros na história da humanidade têm sido impactadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e têm sido alcançadas, vidas têm sido transformadas, obreiros estão em formação, estão sendo usados pelo Espírito Santo em diversos ministérios, têm recebido os dons espirituais para que possam edificar a igreja e pelo mundo espalhar as boas notícias, ensinar, discipular, realizar as grandezas, as maravilhas de Deus. Glória a Deus por isso. Olha como é importante, meus irmãos, a linha de tempo, irmãos do Novo Testamento. A partir daí, meus irmãos, por volta do ano 45 até aproximadamente entre o ano 90 e 96, alguns estudiosos, e eu sou um desses estudiosos, que chega à razão de que todo o Novo Testamento, nesse período histórico, entre os anos 45 a 96, todo o Novo Testamento foi escrito, os 27 livros que nós temos no Novo Testamento, meus irmãos. Olha que coisa preciosa e maravilhosa. Tem alguns estudiosos que abordam até o ano 98, não tem problema. O importante é que o Novo Testamento, esses 27 livros, eles foram desenvolvidos a partir do ano 45 ao ano 96. Nós estamos falando aí de 51 anos em que o Espírito Santo de Deus aí usou os discípulos do Senhor, os apóstolos, pessoas cheias do Espírito Santo para, irmãos, escreverem a revelação. Entre o ano 45 e o ano 96, você tem em torno aí de 51 anos em que a revelação foi escrita. E eu separei um texto bíblico para mostrar para vocês que esses homens, meus irmãos, foram usados pelo Espírito Santo de Deus. Eu já fui abordado por alguns amigos quando eu trabalhava na Nextel, na Vivo, e até pela minha própria família, meus parentes, tendo ou desacreditando das Escrituras Sagradas com o seguinte dizer: Marcos, eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. E eu disse de modo bem solidificado, usando a Bíblia Sagrada, como eu estou usando agora para afirmar para vocês: Deus usou pessoas para escreverem a palavra do Senhor. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 20 e 21. Vou ler esses dois versículos. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra movidos pelo Espírito Santo, a palavra no grego, ela chama-se plerô. E essa palavra plerô, ela traz a ideia de alguém que é conduzido, levado, movido, trazido publicamente para trazer a revelação de Deus. Então, meus irmãos, esses autores dos 27 livros do Novo Testamento foram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus a escreverem e trazerem publicamente a revelação de Deus para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Então, entre as datas do ano 45 ao ano 96,
o Evangelho na perspectiva de Mateus, Marcos, Lucas e João foi escrito, aonde você tem os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, descrevendo sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, as suas obras, as suas manifestações em Israel, ensinando, pregando, curando, expulsando espíritos malignos, confrontando todos os pecados existentes que existiam ali no meio do povo. Mateus, Marcos, Lucas e João é um evangelho que mostra as boas notícias de Deus Pai. Você tem o livro de Atos dos Apóstolos, onde você tem a descida do Espírito Santo, a igreja proclamando o evangelho, formando obreiros, irmãos, estabelecendo igrejas, salvando pessoas aprendendo a palavra. O livro de Atos dos Apóstolos narra movimentações do Espírito Santo, usando, meus irmãos, os discípulos, os apóstolos, os crentes daquela época, mesmo debaixo de perseguições, a obra, a proclamação do evangelho não parou. Esses homens, esses registros que estão escritos no livro de Atos, pelo evangelista Lucas, o médico amado, meus irmãos, retrata o poder do Espírito Santo usando a igreja naqueles dias, e muitas vidas sendo salvas. A igreja passou por muitas dificuldades, mas o Espírito de Deus agiu, consolou, encorajou, animou, revitalizou. Muitas pessoas abandonaram seus pecados. Irmãos, vidas novas foram surgindo. Então o livro de Atos é um livro sensacional, é um livro recheado, meus irmãos, de graça, de manifestação de amor, de esperança. É um livro que trata, meus irmãos, da expansão do evangelho, aonde a gente aprende muitas coisas. Você tem, irmãos, as cartas paulinas, ou seja, 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. No livro de Atos, você tem a biografia de Paulo, que tinha um nome, chamado Saulo. Paulo foi, irmãos, impactado pelo Senhor Jesus Cristo e tornou-se um homem cheio do Espírito Santo e formou muitos discípulos, pregou, aconselhou, pastoreou, resolveu muitos problemas de muitas igrejas e deixou um legado de escrito revelado pelo Espírito Santo de Deus, de ensinamentos, um corpo doutrinário com muitos temas importantes que por nós como igreja precisa ser estudado e aplicado. Você tem a carta de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filemão, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo, Filemão, conforme eu já disse. Você tem 13 cartas, meus irmãos, preciosíssimas, que nos ensina verdades espirituais, temas relevantes como a volta de Cristo, a ressurreição, meus irmãos, princípios para a vida cristã, para a formação de obreiros, doutrinas que abordam sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Cristo, sobre a pessoa do Espírito Santo. São doutrinas preciosíssimas, irmãos, sem contar as riquíssimas palavras de inspiração para a nossa vida diária, no nosso cotidiano. Você tem as cartas gerais, que eram cartas que eram lidas pelas igrejas daquela época, formadas e fundadas pelos apóstolos e por diversos discípulos do Senhor. Cartas como Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas. Cartas preciosas,
cartas, meus irmãos, com cada temática, com cada ensino. Você tem essas cartas que a gente chama, tanto elas paulinas como as cartas gerais ou universais. Você tem aí no bojo dessas cartas, queridos irmãos e irmãs, ensinos preciosos que solidificam a fé das pessoas, dos cristãos daquela época que estavam passando por perseguições. Você tem nessas cartas literalmente encorajamento, você tem advertências. Por exemplo, a carta de Hebreus, uma carta riquíssima, a carta de Pedro, a carta de João, a carta de Judas, que você tem no bojo delas refutações contra heresias, contra o gnosticismo daquela época, seitas heréticas, enfim, coisas terríveis. E esses homens que escreveram a palavra de Deus, essas cartas, as cartas paulinas e as cartas gerais, você tem no bojo ensinamentos, doutrinas específicas para que a igreja solidifique a sua fé e não seja levado por qualquer vento de doutrina. E você tem também o livro de Apocalipse, um livro sensacional, um livro de encorajamento, um livro que aborda sobre as situações e circunstâncias que vão acontecer, são desdobramento dos últimos tempos. É uma carta, é um livro excepcional, importantíssimo, que por nós precisa ser lido, embora a linguagem ali é linguagem figurativa, linguagem metafórica, é um livro que tem carregado de muitos simbolismos, mas é um livro, meus irmãos, que faz a gente crescer na fé. É um livro, irmãos, que nós precisamos mergulhar. Então, você tem por volta desses 51 anos, entre o ano 45 e o ano 96, a composição dos 27 livros registrados que nós temos hoje. E estes livros foram, irmãos, revelados porque o Espírito de Deus moveu esses homens a escrever e deixar para nós aí esse legado maravilhoso. Glória a Deus. Olha como Deus cuida da igreja, queridos irmãos. E tudo isso se dá perante o Império Romano. Se você quer saber um pouco mais sobre a vida de Cristo, sobre sua obra, você vai para Mateus, Marcos, Lucas e João. Você quer conhecer mais acerca das doutrinas, do corpo doutrinário, irmãos, aí você tem aí o livro de Atos, as 13 cartas de Paulo, você tem as cartas gerais, você tem o livro de Apocalipse. Nós fomos chamados, meus irmãos, para nós mergulharmos no Novo Testamento, conhecer de fato o Novo Testamento. Eu quero apresentar aqui para você essa linha do tempo, É uma linha do tempo abrangente que contempla desde o nascimento de Jesus Cristo até, irmãos, a formação dos 27 livros do Novo Testamento. Olha que coisa rica, que coisa maravilhosa que nós estamos aprendendo. Meus irmãos, eu sou muito empolgado com a palavra de Deus, você já deve ter percebido, Obviamente, meus irmãos, quando nós estamos tendo aula, é que eu me empolguei mesmo nessa aula que eu estou dando para vocês. A Bíblia é um livro cativante, a Bíblia é um livro de vida, a Bíblia é um livro de consolo, a Bíblia é um livro de esperança, a Bíblia é um livro de salvação. E além de todas essas virtudes que eu acabo de falar, a Bíblia é um livro que fala de Deus Pai, fala de Deus Filho, fala do Espírito Santo. A Bíblia fala de coisas, irmãos, que Deus, pelo seu infinito amor e graça, Ele nos revelou para que a gente tenha acesso. Espero que esse panorama do Novo Testamento possa ter provocado em você o desejo de você estudar a palavra do Senhor aqui no seminário local. Meus irmãos, é precioso estudar a palavra de Deus, tá certo?
Segundas e quartas-feiras nós estamos tendo aula presencial. Você desejando, vem estar presente conosco para saber mais, tá certo? Aí no vídeo tem o contato, se você desejar saber alguma outra informação. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia gracioso na sua presença, e eu vou ter a honra, juntamente com o pastor Ronaldo, pastor Laurindo e a irmã Isa, de auxiliar vocês, meus irmãos, na formação e capacitação das suas vidas. O Instituto Bíblico Brasil para Cristo, meus irmãos, aqui na igreja local, nossos estudos bíblicos e teológicos, visa tão somente, meus irmãos, a gente aprender a palavra, a gente ter capacitação e a gente poder, irmãos, espalhar as boas notícias, edificar o povo de Deus, ser usado no ministério e abençoar pessoas, irmãos, espalhando essa mensagem, proclamando, ensinando e cumprindo essa tarefa que o Jesus Cristo deixou para a igreja. Deus abençoe, abraços e até o próximo vídeo, meus irmãos. Esses vídeos aí realmente estão sendo produzidos com muito carinho, com muito temor a Deus, porque eu creio, meus irmãos, que no ano de 2022 você vai estar juntamente comigo e meus irmãos estudando a palavra de Deus. Paz do Senhor!